Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no nosso primeiro módulo do curso A Mulher e o Seu Alvo. Nesse primeiro módulo, nós vamos tratar sobre a mulher que Deus chamou. Sabia que você foi chamada por Deus? Sim, você Maria, você Ana, você Teresa, Adriana, eu, Ana Lisa, eu fui chamada por Deus. E é muito bom que a gente creia nessa verdade, porque quando a gente acredita que nós somos filhas de Deus, nós começamos a entender que Deus não cria nada por acaso. Deus é perfeito e Ele nos fez com um propósito perfeito para ser cumprido, para que nós alcancemos o nosso alvo. Amém? Então coloque em sua mente, irmã, que Deus te chamou. É por isso que nós vamos tratar aqui nesse primeiro módulo sobre a mulher que Deus chamou. Por que a importância? Entender quem somos e por que estamos aqui na Terra. É muito importante. Entender qual é o nosso propósito enquanto mulher. Entender qual é o nosso propósito segundo a palavra de Deus. É muito importante. Porque nós vivemos num mundo de muitas verdades. Verdades estas que fogem da palavra de Deus. E tudo que foge da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, não é a verdade. Trata-se de uma mentira. Uma mentira contada várias vezes que se transforma em verdade. Então, muita cautela no que você tem ouvido. Ouça palavras que vêm do céu, palavras que vão te edificar, porque o teu Pai tem o melhor para a tua vida. Certo, querida? Então, vamos iniciar essa aula falando sobre a primeira mulher que Deus chamou. Você sabe quem foi a primeira mulher chamada por Deus? Vou dar um tempinho para você pensar, quem será que foi? Exatamente. A primeira mulher chamada por Deus foi Eva. E é muito importante que você creia que Deus chamou Eva. Porque Eva, foi de Eva que começou a o nosso propósito aqui na Terra. O motivo pelo que nós fomos formadas. Amém? Então, eu sei que parece uma história meio lúdica para nós que muitas vezes estamos imbricados de muita ciência, estamos dominados pelos conhecimentos científicos que muitas vezes fogem ao padrão de Deus, porque Deus ele não precisa se explicar em tudo. E o homem, ele gosta de colocar interrogações em várias coisas. Assim como o diabo também. É por isso que essas interrogações, elas cada vez aumentam dentro de nós. E isso gera o quê? Gera dúvida. Dúvida na crença em Deus, dúvida na crença de quem somos e dúvida principalmente em saber que Deus nos chamou. Se nós começamos a acreditar nas verdades que o mundo prega, nas verdades que Satanás coloca em nossas vidas, o que é que vai acontecer? Nós vamos deixar de achar que Deus nos chamou. Ao primeiro desafio, nós vamos desacreditar. Então, eu te peço, querida, se renda. Se renda a este propósito. Se renda em realmente reconhecer que Deus é o teu Pai e que Ele te chamou assim como chamou a Eva. E nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja diante dele, como diante dele. Existem outras versões que falam em auxiliadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E muitas mulheres, elas contestam essa passagem, achando que ser auxiliadora é algo ruim. E essa tarde, quando eu estava planejando esta aula, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o que significa, de fato, ser uma auxiliadora. Primeiro ponto que nós precisamos entender nesse aspecto é que todas as mulheres vieram com a característica de auxiliar, certo? Outro ponto que nós precisamos entender, paralelo a este, é que auxiliar alguém
independe da função que se exerce. Porque muitas vezes, e muitos entendimentos errôneos, acham que, como eu sou auxiliar, então eu estou abaixo. Mas a palavra auxiliar, o verbo, né, auxiliar, ele pode ser empregado em diversos aspectos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto o rei quanto o súdito, eles auxiliam, certo? Estou querendo te trazer uma verdade, muitas vezes te vendida como uma mentira. Auxiliar não é algo ruim. E auxiliar está dentro do nosso ser. Por que você acha que tantas pessoas, tantas mulheres exercem funções como professoras, como enfermeiras e como tantas outras funções que são tipicamente auxiliadoras, cuidadoras, zeladoras? Por que você acha? Porque isso está dentro de nós. Isso não quer dizer que nós não podemos auxiliar em outras áreas. Claro que podemos. E devemos. E temos este olhar de auxiliar. Então eu quero que, na verdade, todo sofisma, todo entendimento contrário contra essa palavra auxiliar, seja caído por terra agora em nome de Jesus. E que você possa ver o papel da auxiliadora de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda e de uma forma que realmente existe um propósito. Nenhuma palavra foi colocada na Bíblia à toa. Compreenda isso. Auxiliar é importante. E como eu te disse, tanto o rei quanto o servo auxiliam. Um rei justo, ele auxilia todo o seu povo. Um servo justo, ele auxilia o seu rei. Todos nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, tanto mulheres quanto homens. Mas uma coisa é fato, dentro da mulher, a auxiliadora vem no seu DNA. Esse sentimento de ajuda vem dentro dela. E isso já é provado cientificamente. Até por isso nós temos esse instinto maternal de adotar as pessoas, de abraçar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. Não é à toa, querida. Existe um propósito. Deus colocou. E não é por um acaso que muitas mulheres têm este dom de auxiliar tão efetivo dentro das suas vidas. Amém? Isso é uma bênção. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que é melhor dar do que receber. E o auxiliador, ele está sempre dando. Mas ele dá quando ele auxilia, quando ele zela de algo, ele também faz com que aquilo prospere, com que aquilo cresça. A mulher que é auxiliadora, que está do lado do homem, como diz a palavra de Deus, que esteja como diante dele, que está ali, próxima, auxiliando, não só o homem, como toda a sociedade, ela contribui para dias melhores na Terra. E isso eu lhe digo sem sombra de dúvida. Se fizermos uma estatística sobre o número de mães solteiras no Brasil, por exemplo, é gigantesco. Se a mulher não tivesse dentro do seu DNA esse papel de auxiliar seus filhos, nós teríamos uma sociedade corrompida. Porque a lacuna da ausência de um pai é praticamente insuperável. Isso é a psicologia que diz, não sou eu. Assim como demais ausências. Então a mulher está sempre auxiliando, está sempre ajudando. Não importa a posição que ela ocupe. De magistrada a uma simples secretária, ela está auxiliando o povo, auxiliando as pessoas que estão abaixo dela, auxiliando seu esposo. Por que não a mulher auxiliar seu esposo? É preciso entender também que a palavra auxiliar não diz carregar. Carregar é diferente de auxiliar. Carregar é colocar por sobre as costas. Auxiliar é ficar diante dele, como diz a palavra de Deus. Será que você está auxiliando seu esposo? Sua empresa? Ou você está carregando nas costas e por isso se sente sobrecarregado e por isso se fere ao ouvir a palavra auxiliadora?
É preciso entender até onde nós podemos ir. Eu costumo dizer que não gosto de rotular as pessoas, as mulheres, os homens, como você faz isso, você faz aquilo, porque cada ser humano ele é dotado de competências. A mulher tem no seu DNA essa questão do auxílio. Isso aí já está claro. Inclusive, se nós convivermos, eu que convivo com muitas mulheres, estamos sempre ali, uma ajudando a outra, nós observamos, se uma chega mais quieta, então a gente já nota, já quer ajudar, se está precisando de alguma coisa. Quando o filho fica doente, a mãe é a primeira a perceber, porque o homem possui outras competências. E nós temos no nosso DNA esse instinto de auxiliar. Então isso já é patente. Isso também não quer dizer que os homens não sejam auxiliadores. Isso não quer dizer de forma alguma, e hoje eles estão cada vez mais auxiliando as mulheres em diversos aspectos, inclusive na criação dos filhos. Isso aí é algo maravilhoso que vem acontecendo. Ainda não em todos, mas muito mais frequente do que foi há 2 décadas atrás, por exemplo. Amém? Então, o que você precisa fazer, mulher, é entender que auxiliar não é carregar. Então, você precisa compreender até onde você pode ir, para depois você não se ferir. Quer dizer, você está carregando e você está se incomodando com a palavra auxiliar aqui. Não porque a palavra auxiliar ela está fora de contexto, ou fora de ponto, ou acima ou abaixo, mas porque você já está ferida pelo seu cansaço, porque você tem carregado a sua casa. Não é para você carregar a sua casa, não é para você carregar a sua empresa, é para você auxiliar. Auxilie onde quer que você esteja. Assim como Eva foi criada para auxiliar. Amém? Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Muito mais profunda. E o Senhor quer nos orientar através da sua palavra. Quer nos encher de fé e quer que tracemos o caminho para o alvo de maneira correta. Não carregando, não morrendo, não agindo demais da conta, mas auxiliando. Deus nos chama para auxiliar. Não só nossos esposos, para aquelas que são casadas, que têm filhos, mas auxiliar para uma sociedade melhor. Auxiliar no nosso trabalho para que nossa empresa cresça. Auxiliar outras mulheres que estão precisando de ajuda, que estão precisando de desenvolvimento, que estão investindo tempo nelas. Aconselhar. O auxiliador também aconselha, ele orienta. Ele não determina, ele ouve. Ele age de maneira empática. Então, mulher, é isso que nós precisamos fazer. Entender qual é o nosso papel. Nós fomos chamadas para auxiliar. Então, muitas vezes, as mulheres, elas, com esse empoderamento exagerado, esquece que o auxiliador, ele não fica com a sobrecarga. Quem deve carregar as malas, por exemplo, é o homem. Por isso que ele é projetado com mais força, com mais vigor. Fisicamente falando, mentalmente falando, o homem é mais racional que a mulher. Ambos podem ocupar qualquer posição na sociedade, mas nós fomos feitas para pensar. O auxiliador ele reflete, o homem age. Nós não precisamos ser iguais aos homens. Nós precisamos exercer o nosso papel, agir conforme o propósito ao qual nós fomos chamadas. Se fomos chamadas para sermos auxiliadoras, por que nós temos que ser carregadoras? Carregadoras de casamento, carregadoras de filhos. Hoje nós vemos as mulheres sobrecarregadas. Ah, mas você não conhece meu esposo, ele não liga para nada, ele não age de forma alguma. E o diálogo você tem procurado manter?
Você tem traçado metas de convivência, metas de diálogo. Você tem utilizado a sabedoria do céu para auxiliar. Você, como auxiliadora, tem pedido a Deus sabedoria para auxiliar o seu esposo no processo de redução da racionalidade dele ou da irracionalidade dele. Aí outras podem dizer, poxa, mas eu sou culpada do mundo, eu tenho que levar ele nas costas. A gente já aprendeu que não. Você não precisa levar seu esposo nas costas. Nem seus filhos, nem sua empresa. Você não precisa levar o seu chefe nas costas. Você precisa desenvolver inteligência emocional para ser auxiliadora. Como Deus chamou a Eva e nos chamou. Chamou a cada uma de nós. Então, muitas vezes, minhas amadas, as pessoas, sejam em quais relacionamentos elas estejam, as mulheres, elas, por terem esse instinto auxiliador e por, muitas vezes, questões de carência, feridas na alma, sensação de perda, ciúmes, muitas são ciumentas, então acham que tem que ter aquele excesso de zelo. Acabam por quê? Por onde? Começam a carregar. E começam a se sobrecarregar. Porque você não foi chamada para carregar. Você foi chamada para auxiliar. Minha avó já dizia, onde tem um homem, a mulher não trabalha. Mas hoje a mulher quer carregar as malas. Hoje a mulher quer desmanchar a feira. Hoje a mulher, ela quer lavar o carro. A mulher pode fazer isso? Pode, muitas que não são casadas. Mas será que é necessário você carregar tanto peso? Eu estou usando aqui, gente, exemplos. Não estou dizendo que a mulher não pode ocupar cargos altos, que a mulher não pode lavar seu carro. Pode. Mas será que é necessário esse desgaste físico? Será que é necessário esse desgaste emocional? Fazendo uma análise metafórica, você está carregando uma mala mais pesada do que seu corpo suporta? Vai acarretar o quê? Quando nós começamos a carregar malas, processos que são mais pesados do que a gente suporta, vai carregar o quê? Primeira coisa que acarreta, uma dor nas costas, depois uma dor de cabeça, depois uma escoliose, mais para frente um desvio de coluna, uma dor na perna, afeta-se o nervo ciático e outras patologias vão iniciando o seu processo de influência nas nossas vidas. Nós precisamos entender o porquê e o para que nós fomos chamadas. Nós fomos chamadas a auxiliar. O que é que acontece agora? Eu vou chutar o pau da barraca, vou me revoltar? Não. Primeira coisa é ter clareza do para que nós fomos chamadas. Pronto, agora eu já sei que eu fui chamada para auxiliar, mas eu estou carregando demais. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou devolvendo o peso aos poucos. Porque todo o processo de retirada, ele envolve, de certa forma, algo que você arranca, ele deixa cicatrizes, ele deixa sequelas. Então, se você está num relacionamento disfuncional, seja na sua empresa, seja no seu casamento conjugal, com os seus filhos, se você já se doou demais, você não pode agora arrancar de vez. Agora você vai ter que ter equilíbrio, inteligência emocional. Você vai ter que ter uma meta para transformar esse jogo, para virar o jogo e deixar de ser carregadora e passar a ser o que você foi chamada para ser, a auxiliadora. Então você vai pegar o seu caderninho, começar a ver as coisas, anotar as coisas que você se percebeu que está sobrecarregado e traçar metas para ir descarregando as malas aos poucos. Sempre pedindo sabedoria a Deus, com equilíbrio, com parcimônia, com inteligência emocional, buscando ajuda muitas vezes psicológica, porque em algumas vezes as pessoas, nós no caso, né, mulheres, já estamos viciadas naquela situação. Achamos que eles não vão suportar
E nós precisamos desse apoio, tanto espiritual quanto psicológico. Amém? Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco nós vamos tratar de outra mulher que também foi chamada por Deus. Que Deus te abençoe. Até breve.